O filho da minha vizinha zombou da minha irmã e quebrou o Nintendo Switch dela, mas agora ele apareceu com o braço quebrado e um olho roxo. Eu, com 22 anos, me tornei o tutor legal da minha irmã mais nova, Harper de 11 anos, no ano passado após uma longa batalha judicial com nossos pais. Sem entrar em muitos detalhes, nossa infância foi repleta de abuso emocional e verbal constante. Nossos pais eram incrivelmente controladores, sempre passando uma boa impressão para os outros enquanto nos tratavam horrivelmente a portas fechadas. Isso me fez procurar trabalho no ensino médio enquanto ainda estudava para economizar tudo o que pudesse para quando chegasse a hora de ir embora. Quando completei 21 anos finalmente tive recursos suficientes para solicitar a tutela de Harper e nos tirar daquele ambiente tóxico. Há 3 meses nos mudamos para o outro lado do país, para uma pequena cidade universitária onde um velho amigo do acampamento de verão, Tyler de 23 anos, nos ofereceu um quarto em sua casa alugada perto do campus. Encontrei um emprego decente em um armazém local que paga o suficiente para o aluguel e nossas necessidades básicas. Harper começou na escola primária local e as coisas pareciam estar melhorando para nós. Meu plano era economizar dinheiro suficiente para alugar nosso próprio apartamento, talvez fazer alguns cursos na faculdade comunitária no próximo ano e conseguir algo melhor do que o emprego que tenho até agora. Mas a vida às vezes é irônica. E quando você escapa de um par de narcisistas e controladores, encontra outro. No nosso primeiro dia de mudança, a vizinha ao lado veio com seu filho. Essa vizinha que chamarei de Karen, porque bem, ela é uma Karen, trouxe brownies caseiros e se apresentou, juntamente com seu filho Dylan de 11 anos. No início ela parecia amigável, perguntando de onde éramos e elogiando quão bem Harper falava, mas depois suas perguntas se tornaram cada vez mais pessoais. Por que nos mudamos para tão longe de casa? Onde estavam nossos pais? Por que eu estava cuidando da minha irmã tão jovem? Mantive minhas respostas vagas porque não queria contar tudo o que passamos para uma estranha. Sim, eu sei, é o que estou fazendo aqui, mas aqui pelo menos faço anonimamente com detalhes alterados. Karen não entendeu a indireta e continuou pressionando por mais detalhes, e Harper, que sempre foi direta, finalmente disse a ela que nossos motivos para a mudança eram pessoais e não algo que queríamos discutir com estranhos. Até eu fiquei surpreso porque não é a forma de falar com estranhos, mas ela tinha razão. O rosto de Karen mudou imediatamente, ela colocou os brownies sobre o balcão, agarrou o braço de Dylan com força e marchou de volta para casa sem dizer mais uma palavra. Quando mencionei isso para Tyler mais tarde, ele riu e disse que Karen era famosa na vizinhança por ser intrometida e passivo-agressiva. Segundo ele, a maioria dos vizinhos a evitava porque ela sempre estava espalhando fofocas e criticando os outros enquanto se apresentava como a mãe e dona de casa perfeita. Ele me disse para não me preocupar. Uma semana depois, Karen se aproximou de Harper e de mim enquanto descarregávamos as compras do meu carro. Ela se desculpou por ser curiosa demais e sugeriu que Harper e Dylan poderiam brincar juntos, já que tinham a mesma idade e estariam na mesma classe na escola. Perguntei a Harper se ela queria e ela disse que tudo bem. Disse a Karen que Harper poderia brincar por 1 hora. Enquanto as crianças estavam lá fora, Karen me convidou para tomar um café. Aceitei relutantemente, não querendo criar mais tensão com nossa vizinha. Em sua cozinha impecável, Karen mencionou o comentário de Harper em nosso primeiro encontro, o chamando de desrespeitoso e sugerindo que Harper precisava aprender boas maneiras. Expliquei que Harper só estava sendo honesta e não tentava ser grossa, mas evitei deliberadamente pedir desculpas porque na realidade concordava com Harper. Nosso passado não era da conta de Karen. Não houve discussão nem desculpas. Karen pareceu chateada com minha falta de desculpas, mas rapidamente mudou de assunto. Ela passou a hora seguinte se gabando de Dylan e de seus 2 filhos mais velhos que estavam na universidade. Segundo ela, Dylan era um garoto cheio de energia que às vezes se comportava mal, mas estava apenas expressando sua criatividade. Enquanto ela descrevia algumas de suas travessuras, que eram mais para atos de vandalismo, ficou claro que Dylan tinha sérios problemas de comportamento que Karen estava descartando como comportamento normal de criança. Por isso inventei uma desculpa para encerrar o encontro para brincar e voltar para casa. Quando fizemos, perguntei a Harper como tinha sido com Dylan. Ela disse que foi tudo bem, mas acrescentou que ele era bastante mimado e rude. Fiquei surpreso que ela ainda quisesse brincar com ele, mas ela disse para eu não me preocupar, que ela conseguia lidar com a situação. Alguns dias depois, Karen me apresentou a seu marido Robert, que voltou para casa brevemente entre viagens de negócios. Durante nossa breve interação, Robert mal levantou os olhos do telefone e se afastou 2 vezes para atender chamadas. Karen explicou que ele trabalhava com vendas e viajava na maioria dos dias úteis, mas fez questão de enfatizar o quão dedicado ele era à sua família apesar de sua agenda lotada. Nos meses seguintes comecei a notar um padrão. Harper chegava em casa da escola com histórias sobre o comportamento de Dylan. Ele constantemente a cutucava e puxava seu cabelo no ponto de ônibus. No ônibus escolar ele chutava o encosto do assento dela até que o motorista finalmente mudou de lugar. Na sala de aula ele espalhou boatos de que Harper estava praticando bullying com ele, o que imediatamente virou outras crianças contra ela. Regularmente ele pegava seus lápis e borrachas, a chamavam de machão, e quando estavam na vizinhança com outras crianças zombava de suas roupas e do fato de ela morar com o irmão em vez dos pais. Cada vez que Harper me contava sobre esses incidentes eu perguntava se ela os havia relatado à professora ou ao motorista do ônibus. Ela dizia que sim, mas nada nunca mudava. Eu me preocupava com o fato de nunca receber ligações da escola sobre esses problemas. Falei com o motorista do ônibus e a professora de Harper que me garantiram que iriam monitorar a situação, mas não vi nenhuma melhora.
Tentei falar sobre o comportamento de Dylan com Karen várias vezes, mas você sabe como são as Karens. Todas as vezes ela dizia algo como: garotos são garotos, ou achava que Harper tinha exagerado as coisas porque estava com ciúmes dele ou tinha uma mente muito inquieta. Ela nunca reconheceu que o comportamento dele era problemático ou que precisava ser tratado. O que mais me confundia era que, apesar de tudo isso, Dylan frequentemente vinha pedir especificamente para brincar com Harper e ela geralmente aceitava. Eu dizia repetidamente a Harper que ela não precisava brincar com alguém que a tratava mal, mas ela insistia que estava tudo bem. Quando supervisionava suas brincadeiras, notava que o comportamento de Dylan era inconsistente. Às vezes ele zombava de Harper, e ela respondia da mesma forma, o que muitas vezes o surpreendia. Outras vezes ele reclamava constantemente de tudo enquanto Harper mostrava uma paciência admirável. E em algumas ocasiões eles realmente brincavam bem juntos e pareciam gostar da companhia um do outro. Tudo mudou na terça-feira passada. Eu estava cozinhando o jantar quando ouvi gritos do lado de fora. Saí correndo e encontrei Harper chorando desconsoladamente. Para o último aniversário dela antes de nos mudarmos, economizei por meses para comprar um Nintendo Switch Lite para ela, literalmente o único bem valioso que ela possuía. Ela e Dylan estavam jogando Mario Kart e depois que Harper ganhou 3 corridas seguidas, Dylan agarrou o Switch, quebrou de propósito ao meio e depois tentou bater em Harper quando ela gritou com ele. Harper bloqueou o golpe segurando o braço dele, mas o incidente desencadeou memórias do passado e ela desabou completamente. Eu estava furioso. Disse a Dylan que ele nunca mais poderia brincar com Harper. Ele correu para casa chorando enquanto eu levava Harper para dentro para acalmá-la. Menos de 5 minutos depois, Karen invadiu nossa casa sem bater, gritando a plenos pulmões. Chamou Harper de mentirosa, afirmou que ela era uma má influência para Dylan e sugeriu que ela precisava de disciplina adequada, insinuando que eu não estava fazendo um bom trabalho por não ser o pai dela. Antes que eu pudesse explicar o que realmente havia acontecido, Karen saiu furiosa. Deduzi que Dylan havia contado a ela alguma versão completamente diferente dos fatos. Passei aquela noite consolando Harper, preparando seu macarrão com queijo favorito para o jantar, assistindo a um filme e ficando com ela até ela adormecer. Na manhã seguinte ofereci para ela ficar em casa, mas ela insistiu que estava bem para ir à escola. Quando Harper chegou em casa naquela tarde, estava claramente chateada novamente. Ela me contou que Dylan havia chegado atrasado na escola com o braço engessado e um olho roxo enorme. Quando seus colegas de classe perguntaram o que havia acontecido, ele disse que havia caído da escada. Harper tentou falar com ele no recreio, mas ele a evitou completamente. Imediatamente senti um nó no estômago. Um momento logo após o incidente com o Switch e a raiva de Karen parecia coincidência demais. A desculpa de caiu da escada é clássica. E o fato de Dylan evitar Harper sugeria que algo estava muito errado. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia ou os serviços de proteção à criança, mas hesitei. Eu não tinha provas diretas de abuso, apenas o momento e a gravidade dos ferimentos de Dylan. Karen sempre se apresentou como uma mãe amorosa e preocupada. Ela constantemente elogiava Dylan e era extremamente protetora com ele. Nunca tinha visto sinais de abuso físico, apenas sua atitude permissiva em relação ao mau comportamento dele. Também me preocupava que Karen, com seu foco em manter uma imagem perfeita, pudesse facilmente convencer as autoridades de que tudo estava bem. Se ela descobrisse que eu a denunciei e a investigação fosse arquivada por falta de provas, temia represálias contra Harper ou contra mim. Perguntei a Harper se Dylan havia mostrado sinais de abuso antes. Hematomas, medo incomum de seus pais ou queixas sobre sua vida em casa. Ela disse que não e acrescentou que Dylan raramente falava sobre sua família. Sinto-me completamente perdido sobre o que fazer. Tyler voltará para casa em breve e decidi esperar e discutir a situação com ele antes de tomar qualquer atitude. Afinal, ele conhece melhor essa praga que ofende qualquer Karen. Apesar do comportamento terrível de Dylan em relação a Harper, nenhuma criança merece ser ferida, e eu realmente me preocupava com a segurança dele. Atualização. Quando Tyler chegou em casa naquela noite, trouxe seu primo Alex com ele. Expliquei tudo o que havia acontecido. Alex ficou imediatamente preocupado e nos ofereceu seu quarto de hóspedes em seu apartamento do outro lado da cidade. Ele morava em um bairro completamente diferente onde Karen não saberia onde nos procurar. Aceitei sua oferta imediatamente. Naquela noite, eu empacotamos nossos pertences essenciais e nos mudamos para o apartamento de Alex. Sabia que isso significava que Harper faltaria à escola no dia seguinte, mas a segurança dela era minha prioridade. Na manhã seguinte, liguei para a escola para explicar que Harper estaria ausente devido a uma emergência familiar. Enquanto falava ao telefone, pedi para falar com uma conselheira escolar sobre a situação com Dylan. Depois de ficar em espera por quase 45 minutos, finalmente falei com uma. A conselheira me informou que a escola já estava ciente das lesões de Dylan. Sua professora as havia relatado e a escola havia contatado os serviços de proteção à criança. Ela também me revelou que Dylan tinha um longo histórico de problemas de comportamento e vários pais já haviam solicitado anteriormente que seus filhos fossem transferidos para outras turmas por causa dele. Segundo a conselheira, Karen sempre conseguiu evitar que fossem tomadas medidas contra Dylan através de uma combinação de reclamações agressivas à administração e sua participação na associação de pais e mestres. No entanto, as lesões recentes haviam gerado sérias preocupações que não podiam ser ignoradas. Solicitei formalmente que Harper fosse transferida para outra turma quando retornasse à escola. A conselheira me garantiu que processaria essa solicitação imediatamente. Agradeci e encerrei a ligação, aliviado por saber que os canais oficiais já estavam investigando a situação. Mais tarde naquele dia entrei em contato com Tyler, que me informou que ainda não havia visto nenhum assistente social dos serviços de proteção à criança na casa de Karen. Preocupado com o atraso, decidi ligar diretamente para
para os serviços de proteção à criança. Expliquei tudo ao atendente. O funcionário confirmou que haviam recebido o relatório da escola e me garantiu que enviariam alguém para verificar a situação de Dylan imediatamente. Uma hora depois, Tyler me enviou uma mensagem dizendo que os assistentes sociais haviam chegado à casa de Karen. Não sei se foi coincidência ou se minha ligação fez a diferença. Eu podia ouvir Karen discutindo rispidamente com eles. Depois de um tempo, os assistentes sociais bateram na porta de Tyler. Explicaram que não podiam compartilhar detalhes específicos devido às leis de confidencialidade, mas confirmaram que Karen e Robert agora estavam sendo investigados. Aconselharam Tyler a manter as portas trancadas e a relatar qualquer comportamento preocupante imediatamente. Quando perguntados sobre Dylan, disseram apenas que ele estava recebendo cuidados, o que eu esperava que significasse que ele estava seguro. Enquanto isso, no apartamento de Alex, sentei-me com Harper para ter uma conversa séria sobre amizade e limites. Queria ter certeza de que ela compreendia que não precisava tolerar o maltratamento de ninguém, incluindo Dylan. Durante nossa conversa, Harper desabou e admitiu que só continuava brincando com Dylan porque ele era o único garoto que alguma vez lhe pedia para brincar na escola. As outras crianças acreditaram nos boatos de Dylan e a excluíram. Ela sentia que não tinha outros amigos e estava disposta a aguentar o comportamento dele apenas para ter alguém com quem brincar. Sua confissão partiu meu coração. Harper já havia suportado tanto em sua curta vida e agora estava lidando com o isolamento e o assédio no que deveria ser nosso novo começo. Abracei ela com força e prometi que as coisas melhorariam. Expliquei que procuraríamos um novo lugar para morar permanentemente longe de Karen e Dylan. Também prometi ajudá-la a fazer novos amigos em sua nova escola. Com a ajuda de Alex, comecei a procurar um apartamento acessível em seu bairro. Encontramos uma pequena unidade de 2 quartos no mesmo complexo que estaria disponível no final do mês. Imediatamente dei um depósito usando a maior parte das minhas economias. O aluguel seria apertado com meu salário do armazém, mas Alex mencionou que seu local de trabalho estava contratando seguranças com horários flexíveis que se adaptariam ao meu trabalho atual. Me candidatei imediatamente. Tyler continuou me atualizando sobre a situação na casa ao lado. Segundo ele, Robert havia retornado para casa e agora ficava lá em tempo integral, algo que aparentemente nunca havia acontecido antes. Os assistentes sociais visitaram a casa mais 3 vezes. Karen havia parado de se gabar de sua imagem de família perfeita pela vizinhança e notava-se sua ausência nos eventos escolares. Dylan ainda não retornou à escola. Me concentrei em matricular Harper na escola primária do nosso novo bairro. A administração era muito mais receptiva do que na escola anterior dela. Quando expliquei nossa situação, sem mencionar nomes específicos, a diretora providenciou para que Harper se encontrasse com a conselheira escolar semanalmente. Ela também sugeriu apresentar Harper a alguns alunos amigáveis que pudessem lhe mostrar a escola quando ela começasse. Harper parecia esperançosa com a mudança. Estava animada por ter seu próprio quarto em nosso novo apartamento e com a ideia de começar de novo em uma escola onde ninguém a conhecia. Comprei para ela um caderno de esboços e lápis de cor depois de notar que ela andava rabiscando. Ela começou a passar horas desenhando cenas elaboradas de paisagens fantásticas, montanhas, florestas e oceanos cheios de criaturas imaginativas. Era o mais relaxada que eu havia desde que nos mudamos para o outro lado do país. Alex foi incrivelmente solidário durante toda essa transição. Ele nos ajudou a mover nossos pertences restantes da casa de Tyler quando Karen não estava em casa. Apresentou Harper ao seu gato Milo, que rapidamente se tornou seu companheiro favorito. Ele até a ensinou a preparar refeições simples quando eu tinha turnos noturnos no armazém. Uma noite, Harper me perguntou se Dylan estava bem. Apesar de tudo que ele havia feito, ela estava preocupada com ele. Eu disse honestamente que não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas que profissionais estavam garantindo que ele estivesse seguro. Expliquei que embora Dylan tivesse se comportado mal com ela, poderia ser porque ele estava passando por problemas em casa que não entendíamos. Disse a ela que isso não justificava suas ações, mas poderia ajudar a explicá-las. Harper assentiu e me perguntou se poderíamos fazer um cartão para ele desejando-lhe o melhor. Essa menina é realmente muito empática. Se preocupa com todos. No dia seguinte compramos um cartão simples e Harper escreveu uma mensagem curta em seu interior. Enviei para Dylan através da escola esperando que chegasse a ele onde quer que estivesse. Atualização 2. Já estamos morando em nosso novo apartamento há 2 semanas. Comecei a fazer turnos de segurança nos fins de semana no local de trabalho de Alex, o que ajudou com o orçamento. Harper começou em sua nova escola e já foi convidada para a festa de aniversário de uma colega no próximo fim de semana. Ela parece animada, mas cautelosa. Ontem recebi uma ligação de uma assistente social dos serviços de proteção que queria se encontrar comigo a respeito do caso de Dylan. Combinamos de nos encontrar durante minha hora de almoço em uma cafeteria perto do armazém. A senhora me explicou que não podia compartilhar todos os detalhes da investigação, mas queria meu relato em primeira mão sobre o que eu havia observado enquanto morávamos ao lado de Karen. Ela tomou notas detalhadas de tudo. Também mencionei sua fúria explosiva e como ela arrastou fisicamente Dylan durante nosso primeiro encontro. Quando terminei, a senhora revelou que Dylan havia sido colocado temporariamente com seus avós maternos enquanto a investigação continuava. Disse que Dylan estava recebendo terapia e frequentando uma escola diferente. O mais surpreendente foi que ela mencionou que várias outras famílias da vizinhança e da escola haviam se manifestado com preocupações sobre o comportamento de Karen logo após o início da investigação. Segundo a senhora, vários pais relataram ter presenciado Karen agarrar violentamente Dylan em público quando ele os envergonhava ou não cumpria suas expectativas. 2 vizinhos descreveram
disseram ter ouvido barulhos preocupantes vindos da casa dela durante a noite. O que mais me surpreendeu foi saber que Robert havia pedido divórcio e estava buscando a guarda de Dylan. A senhora disse que ele afirmava não estar ciente do tratamento de Karen para com seu filho, já que raramente estava em casa devido ao seu horário de trabalho. Não sabia se isso era verdade ou apenas uma forma de autoproteção. De qualquer maneira, ele agora estava cooperando completamente com a investigação e frequentando aulas de parentalidade. Ela mencionou que o cartão de Harper havia chegado à casa dos avós de Dylan e que ele havia ficado muito comovido ao recebê-lo. Depois da minha reunião com a senhora, entrei em contato com Tyler para ver se ele tinha alguma atualização sobre a antiga vizinhança. Ele me disse que Karen estava se isolando cada vez mais. Os filhos mais velhos de Karen a visitaram brevemente, mas foram embora após uma grande discussão que vários vizinhos ouviram. Tyler também mencionou algo preocupante. Karen andava perguntando sobre onde tínhamos nos mudado. Aparentemente ela dizia que queria se desculpar, mas Tyler sentia que o interesse dela parecia mais hostil do que arrependido. Ele me garantiu que não havia revelado nossa nova localização. Naquela noite recebi um e-mail da nova professora de Harper. Ela queria me informar que Harper havia compartilhado voluntariamente uma história durante a aula sobre se mudar para uma nova casa e escola. A professora ficou impressionada com o que ela escreveu. Além disso, notou que Harper é uma menina muito forte, especialmente quando outros alunos fizeram perguntas sobre sua situação. Harper havia respondido com honestidade, mas de maneira apropriada sem revelar muitos detalhes pessoais. A professora terminou seu e-mail dizendo que achava que Harper estava se adaptando bem, assim como mostrando sinais de formar relações positivas com seus colegas. Mais tarde, enquanto ajudava Harper com a lição de casa, perguntei casualmente sobre seu dia e a história que ela havia compartilhado na aula. Ela explicou que a professora havia pedido a todos para falar sobre um desafio que haviam superado. Harper decidiu falar sobre nossa mudança porque estava orgulhosa de como havíamos lidado com ela. Disse que contou à classe que às vezes as pessoas precisam fazer grandes mudanças para encontrar situações melhores e que isso era normal. Notei que Harper havia começado a levar um pequeno caderno onde escrevia as coisas positivas que aconteciam a cada dia. A entrada de hoje mencionava ter feito uma amiga chamada Olivia que gostava dos mesmos livros que ela, ter tirado uma boa nota em uma prova de matemática e ter aprendido a trançar o próprio cabelo, algo que a namorada de Alex, Jen, havia lhe ensinado no fim de semana passado. A melhoria na segurança do novo condomínio e da escola me ajudou a me preocupar menos quando estou no trabalho. Harper agora tem meu número de celular memorizado e leva um celular básico para emergências. A escola tem procedimentos rigorosos para a retirada de alunos e Harper frequenta seu programa extracurricular até que eu possa buscá-la após meu turno. Enquanto fazia compras esta tarde, pensei ter visto Karen perto da entrada da loja, mas quando olhei novamente ela não estava mais lá. Pode ter sido minha imaginação, mas decidi pegar um caminho diferente para casa por precaução. Não mencionei isso a Harper. Não há necessidade de preocupá-la quando ela finalmente está começando a se sentir adaptada e segura. Atualização 3. Preciso começar esta atualização agradecendo a todos que entraram em contato, seja com apoio ou conselhos, após minhas publicações anteriores. Há 2 semanas tivemos um grande susto. Harper estava em seu programa extracurricular quando o supervisor me ligou no trabalho. Karen havia aparecido alegando ser a mãe de Harper e exigindo levá-la para casa. Felizmente a escola tinha procedimentos rigorosos e minha identidade com foto estava registrada como a única pessoa autorizada a ser a guardiã de Harper. Quando lhe negaram a entrega de Harper, Karen tornou-se agressiva. A escola chamou a segurança e em seguida a polícia. Quando cheguei, Karen havia sido levada para a delegacia. Harper estava abalada, mas fisicamente ilesa. O pessoal da escola agiu rapidamente e a manteve em uma área separada longe de Karen. Imediatamente solicitei uma ordem de restrição contra Karen, a qual foi concedida devido à sua tentativa de retirar Harper da escola sem autorização. O policial que atendeu ao incidente me informou que Karen vinha apresentando um comportamento cada vez mais errático. Ela havia perdido o emprego após faltar muitos dias devido à investigação. O processo de divórcio de Robert estava avançando e ele havia recebido a guarda temporária integral de Dylan, que ainda se encontrava com os avós. Karen havia sido flagrada dirigindo várias vezes em frente à casa deles apesar da ordem de manter distância. A senhora dos serviços de proteção me contatou no dia seguinte. Ela me recomendou que documentasse tudo relacionado à tentativa de Karen de levar Harper e sugeriu que falássemos com um advogado de família sobre medidas protetivas adicionais. Ela também me mencionou extraoficialmente que a investigação havia descoberto evidências de abuso emocional de longo prazo e abuso físico mais recente em relação a Dylan. Acusações criminais contra Karen estavam sendo consideradas. Harper tem sido incrivelmente resiliente durante tudo isso. As sessões semanais com a conselheira escolar têm ajudado a processar não apenas nossas experiências recentes, mas também nosso difícil passado com nossos pais. Acredito que tudo que ela viveu e essas sessões fizeram Harper amadurecer bastante rápido. Ela fez vários amigos na escola e recentemente foi escolhida para ajudar a desenhar os cenários para a peça de teatro da escola. Sua professora relata que ela está se destacando academicamente e ganhou mais confiança nas discussões em classe. No fim de semana passado, a senhora dos serviços de proteção organizou um encontro supervisionado entre Harper e Dylan em um lugar neutro. No início eu tinha dúvidas, mas Harper queria vê-lo e os terapeutas que trabalhavam com ambas as crianças pensaram que poderia ser benéfico. O encontro foi breve, mas positivo. Dylan se desculpou por quebrar o switch de Harper e por seu comportamento de bullying. Harper aceitou seu pedido de desculpas e compartilhou alguns de seus desenhos com ele. Não falaram sobre Karen nem sobre a investigação em curso. O foco foi simplesmente proporcionar um fechamento para ambos. Após o encontro, a terapeuta de Dylan me chamou de lado para explicar que
Dylan vinha mostrando sinais clássicos de estar em um lar abusivo durante anos, mas ninguém havia ligado os pontos nem tomado providências até agora. Seus problemas de comportamento na escola haviam sido sua maneira de buscar atenção e expressar sua raiva da única forma que sabia. Com terapia constante e a estabilidade proporcionada por seus avós, ele começava a mostrar melhoras significativas. Embora seu pai tenha guarda integral, como continua viajando a negócios, ele prefere deixá-lo com os avós. Quanto a mim, continuamos construindo nossa nova vida. Recebi uma promoção no armazém que veio com um aumento modesto e melhores horários. Também me matriculei em aulas de fim de semana na faculdade comunitária local, buscando um diploma técnico em gestão de negócios. Harper se juntou a um programa de arte para jovens no centro comunitário e passa as manhãs de sábado aprendendo diferentes técnicas com artistas locais. A ordem de restrição contra Karen continua em vigor. Também informei meu local de trabalho e a escola de Harper sobre a situação, garantindo que permaneçam vigilantes sobre quem tem acesso a qualquer um de nós. Robert entrou em contato através de seu advogado para se desculpar por não ter reconhecido o que estava acontecendo em seu lar. Ele reconheceu que suas frequentes ausências permitiram que o comportamento de Karen escalasse sem controle e expressou um arrependimento genuíno pelo impacto em Dylan e Harper. Ele está comprometido a estar mais presente na vida de Dylan de agora em diante e está trabalhando de perto com terapeutas para ajudar Dylan a se recuperar. Ontem à noite Harper me mostrou um desenho em que vinha trabalhando há dias. Representava uma pequena casa com um jardim, 2 bonecos de palito claramente destinados a ser ela e eu de pé do lado de fora e um sol brilhante sobre nossas cabeças. Ela havia escrito nosso lar, um dia, na parte superior. Quando perguntei sobre isso, ela explicou que queria que tivéssemos nossa própria casa um dia, não apenas um apartamento. Havia adicionado detalhes que achava que seriam importantes. Uma horta porque comida saudável economiza dinheiro, uma pequena escrivaninha em cada quarto para estudar, e uma árvore com um balanço de pneu. Pendurei o desenho na nossa geladeira como uma meta familiar. Atualização 4. Estavam esperando uma atualização para saber se os serviços de proteção à criança apresentaram uma denúncia criminal contra Karen. Sei disso porque tem me perguntado muito. Especialmente depois que fiz um vídeo no YouTube e minha história meio que viralizou. Mas quero esclarecer, por que há pessoas chamadas Karen que se sentiram ofendidas? Eu só usei esse nome porque é comum para se referir a esse tipo de pessoa. A realidade é que conheço várias pessoas chamadas Karen na vida real e elas não são nada parecidas com esta. Espero que me deixem continuar usando este nome para não mudá-lo e me confundir. Além disso, é provável que esta seja minha última atualização. Sim, os serviços de proteção à criança apresentaram uma ação penal contra Karen e ela foi sentenciada a 12 meses de prisão por abuso físico e emocional de uma criança, mais sessões obrigatórias de terapia para aprender a ser uma pessoa funcional, é como eu chamo. Ela também teve que pagar $200 a Harper como símbolo de boa vontade para repor o Nintendo destruído por Dylan. Isso último foi ordenado pelo juiz para reduzir a sentença de 18 para 12 meses. Ela tomou a decisão inteligente que é pagar e economizar 6 meses de prisão. Por enquanto, Harper não sabe nada sobre o dinheiro, apenas que Karen ficará presa por um tempo. E não estou me aproveitando de uma criança ficando com o dinheiro dela, mas estamos preparando uma surpresa. Quando contei a Tyler e a Alex sobre isso e que pensava em comprar novamente o Nintendo Switch Lite dela, eles me disseram que nem pensar. Propuseram que nós 3 economizássemos durante estas poucas semanas até o lançamento do Nintendo Switch 2. Eu nem sabia disso porque com o pouco tempo que tive nestes anos, videogames são a última das minhas preocupações, mas Alex disse que ele se encarregará de conseguir um, junto com o novo jogo do Mario Kart. Ele inclusive vai enfrentar fila em uma loja na noite anterior se for preciso. Esse par de grandes amigos que fiz durante tudo isso me fez derramar uma lágrima e mal posso esperar para que Harper tenha essa surpresa. Falta quase exatamente 3 semanas para o lançamento, mas estou ansioso para lhe dar este presente. Com isso, seria tudo que tenho para escrever. E com Karen presa, não espero ter que atualizar, pelo menos não por um tempo. Próximo relato. A terapia me fez perceber a pessoa horrível que fui com meu ex e me custou o que poderia ter sido um casamento feliz. Eu finalmente desabei e decidi fazer terapia, apesar do meu ex, falaremos mais sobre ele depois, ter sugerido insistentemente ao longo do nosso relacionamento. Eu queria saber por que me sentia atraída por homens que me maltratavam tanto, mas ela me trouxe de volta à realidade com meu ex mais recente. Ela basicamente expôs o que eu fiz de errado, perguntou por que eu fiz o que fiz e descreveu minhas ações como abusivas, além de como eu deveria abordar a mesma situação no futuro. Conheci meu ex através de uma amiga, ele era alguns anos mais velho que eu e se formou no início do nosso relacionamento. Ele era tão atencioso, vinha ficar comigo na biblioteca depois do trabalho só para estar comigo, me trazia comida para a viagem durante os períodos estressantes de estudo e simplesmente estava lá. Em retrospecto, eu o tratei como lixo. Depois de ter tido tantos ex ruins, temos um traidor, alguns caras que mentiram sobre querer um relacionamento comigo só para conseguir dormir comigo, etc. Eu meio que compartimentei meus sentimentos e frequentemente ignorava a parte ofensora. Nas primeiras discussões eu ignorava meu ex por alguns dias para me acalmar, e ele mandava algumas mensagens durante esse período perguntando quando eu estaria pronta para conversar. Nós conversávamos e as coisas ficavam bem. Acho que por ele ser tão ótimo eu inconscientemente o submeti a um padrão muito mais alto. Deveríamos assistir a um filme juntos depois do meu período de provas, mas ele já foi com os amigos. Ele se ofereceu para ir novamente comigo e disse que não estragaria a surpresa nem daria opiniões para que fosse como se estivéssemos assistindo pela primeira vez, e eu o ignorei por 5 dias. Ele mandava mensagens se desculpando e eu descontava nele. Nunca assumi qualquer responsabilidade por minhas ações. Parecia que até a menor coisa que eu percebia como errada, resultava em eu o ignorando.
Tudo chegou ao limite quando ele disse que o fato de eu ignorar o estava estressando e que se eu estava tão infeliz estava livre para ir embora. Ele não ia me forçar a mudar, mas eu prometi mudar. Por um tempo as coisas mudaram, fiz um estágio, então o estresse dos estudos e das provas desapareceu, e tivemos o melhor ano do nosso relacionamento. Nós nos comunicávamos sobre as menores coisas e ele se tornou ainda mais romântico comigo. Mesmo os eventos mais triviais, como simples compras de supermercado, acabavam sendo um ótimo encontro e eu estava verdadeiramente feliz. Tínhamos até discutido sobre nos casar quando minha carreira estivesse estável, e ele me deu um anel de prata gravado com nossas iniciais e minha data de formatura para o meu dedo anelar esquerdo. Ele o chamou de um substituto temporário para o anel de verdade quando fosse a hora certa. Então, eu voltei para a faculdade. O último ano da faculdade foi terrível. Meus colegas de laboratório eram simplesmente maldosos ou preguiçosos. Os professores eram brutais e eu tive dificuldade com o material. Meu ex tentou ajudar, mas como minha terapeuta me mostrou, eu desconto mais quando estou estressada. Ele veio em casa e lavou a louça, mas esqueceu de lavar as panelas. Eu gritei com ele e o ignorei por uma semana. Notei uma mudança porque ele só mandou mensagem uma vez durante o período em que o ignorei. Em retrospecto, percebi que ele estava se preparando para ir embora. Depois que a semana acabou, ele mencionou nossa discussão anterior sobre eu ignorar. Eu estava estressada e ele não parecia se importar, então eu dei uma resposta evasiva. Minha terapeuta disse que ele provavelmente estava muito irritado. Neste ponto da nossa sessão, minha terapeuta foi direta e me disse: "Você tem muita sorte que ele não te deixou ali mesmo." A gota d'água foi o meu aniversário. Ele vinha economizando e poupando nos últimos 6 meses ou mais, íamos a restaurantes mais baratos e ele diminuiu as saídas à noite com os amigos, trocando noites em bares por comida para viagem e videogames. Mas eu não pensei que ele economizaria no meu aniversário. Ele me levou a um lugar mais barato, em vez da nossa churrascaria habitual, e o presente dele foram bombas de banho e uma cesta dos meus lanches e chocolates favoritos. Fiquei furiosa e explodi com ele dizendo que ele poderia ser frugal consigo mesmo ou com os amigos, mas eu achava que era mais importante. O tempo passou voando e eu o ignorei por 2 semanas. Ele não mandou mensagem nenhuma vez. Quando liguei para pedir que ele viesse conversar, tudo o que ele disse foi: "Cometi o erro de tentar te mudar, você deveria estar com alguém que te aceite como você é." Para mim acabou, e eu retruquei com: "Bem, eu não vou esperar você voltar." E não é que ele e todos os amigos e familiares dele me bloquearam no minuto em que a ligação terminou? Felizmente a amiga que nos apresentou não me bloqueou, então podemos continuar amigas. Quando terminei essa parte da história, minha terapeuta não se conteve. Ela me disse que eu preciso trabalhar minha autoimportância, ser mais reflexiva sobre minhas ações e como elas impactam outras pessoas, como gerenciar melhor minha decepção e me comunicar melhor com ele, como perguntar por que ele estava sendo tão frugal. Eu fiz isso e cheguei a uma horrível constatação: eu fui horrível com ele. Minha terapeuta me fez listar todas as coisas que ele fez por mim e uma lista de como ele errou comigo e foi ignorado, junto com a duração da ignorância. A parte da lista sobre os erros dele era mais longa que a parte boa, mas as partes boas pareciam superar as ruins. Então, minha terapeuta perguntou se eu já havia considerado que estava ficando brava por coisas pequenas e usando meu ex como bode expiatório para minha decepção e frustração. No começo achei que ela não entendia, e quanto mais penso, mais a ficha cai e me sinto mal. Me encontrei com a amiga que nos apresentou, somos bem próximas, e chorei e desabafei sobre o que contei à minha terapeuta, e perguntei a ela se eu parecia ser controladora e abusiva. Ela ficou em silêncio por 1 minuto e disse: "Sim, ele nos contou tudo e os outros não gostam de você pelo que você fez." Ela também estava um pouco brava e disse: "Bem, você sabe por que ele estava sendo frugal?" Era o Instagram dele mostrando um iPhone novo em folha, AirPods e alguns videogames com a legenda: "Estava economizando para um anel, mas acho que não preciso mais disso." Me livrei de uma fria e ainda ganhei um iPhone. Aquilo realmente doeu. Se eu tivesse ouvido e procurado terapia mais cedo, talvez estivesse noiva daquele homem maravilhoso. Aparentemente ele planejava fazer o pedido na formatura. Eu simplesmente não sei o que fazer agora. Joguei tudo isso fora. Pedi à minha amiga para não me informar mais sobre a vida dele. Simplesmente dói pensar que outra garota vai experimentar a felicidade que ele me trouxe. Desperdicei o bilhete premiado da loteria porque não soube controlar meu temperamento. Eu mereço isso. Edição. Quero agradecer a todos que comentaram e forneceram suas perspectivas. Honestamente, enquanto digitava minhas respostas, percebi o quanto minha amiga fez por mim. Devo agradecê-la por não me abandonar neste momento difícil. Suspeito que meu ex deliberadamente não deu instruções a ela para me cortar nem a forçou a escolher entre nós. Não tenho muitos amigos, bem. Ela é tipo minha única amiga restante. E ele provavelmente não queria que eu ficasse sozinha. Acho que esse foi seu último ato de gentileza. Eu queria poder voltar no tempo e valorizar aquele homem. Infelizmente ele se foi. Comentários. O que estava passando pela sua cabeça durante aquelas 2 semanas? Você ficou simplesmente irritada o tempo todo? Ou sentindo falta dele? Esqueceu dele? Resposta da OP. Irritada principalmente, meio que um coquetel dele me dando um presente de aniversário ruim, ele não entrando em contato para tentar consertar as coisas, a faculdade não indo bem e ele não estando lá para me apoiar, etc. Apenas as coisas não iam bem, e essa briga me deu um vilão fácil para canalizar minha raiva.
Comentário 2. Você mereceu isso, mas agora você sabe, então pode garantir que não merecerá isso no futuro. Muito triste ler sua história, pois sou um homem que esteve na mesma situação que seu ex, amei uma garota até não poder mais, fui subjugado antes de cair na armadilha. A única diferença é que tenho certeza que ela é uma sociopata limítrofe que apenas fingiria melhorar com a terapia, mas você está aí fazendo isso. Espero que tudo corra bem. Resposta da OP. Obrigada por compartilhar sua perspectiva como alguém que está do lado do meu ex. Eu sei que estraguei tudo grandemente baseado no meu passado, acho que deixei minha alma gêmea ir embora. Por quê? Porque eu precisava de um bode expiatório, pois não conseguia lidar com meus sentimentos. Inferno, eu poderia ter conversado com ele sobre estar frustrada e ele teria me comprado pizza ou vinho ou algo para me acalmar. Mas o que eu fiz? O ignorei completamente. Não acho que encontrarei alguém como ele novamente. Comentário 3. Você só fala sobre o que ele fez por você quando você diz que jogou tudo isso fora. O que exatamente ele perdeu? Estou dizendo isso em um esforço para te ajudar a enquadrar como você relembra o relacionamento e pensa sobre o que você oferece como parceira no futuro, além de ser a receptora de presentes e gestos. Resposta da OP. Nós realmente ainda não chegamos a essa sessão, até agora focamos em como minhas ações o impactaram e como tive sorte por ele ser tão paciente, e o que posso fazer para evitar repetir isso no futuro. Atualização. Já que houve tanto apoio, acho que devo uma atualização a todos vocês. Entrei em contato com minha amiga para jantarmos e conversarmos, para que eu pudesse agradecê-la pelo apoio. Tivemos uma conversa agradável e ela disse o que vocês disseram, que estava feliz por eu estar procurando ajuda. Li muitas das respostas de vocês e alguns demonstraram empatia pelo meu ex. Honestamente, eu nunca realmente pensei sobre o que ele passou durante meus períodos de silêncio. Eu só sabia que isso desencadeava a ansiedade dele e que ele não gostava. Então, fiz uma coisa estúpida e decidi perguntar a ela. Primeiro perguntei como ele estava. Ela perguntou se eu realmente queria saber. Eu queria. Todos vocês disseram que ser ignorado por períodos causava trauma. Eu só queria saber se ele estava bem. Ela apenas me mostrou uma foto deles em grupo. Eu não o reconheci de jeito nenhum. Ele perdeu tanto peso e parecia em forma. Estávamos acima do peso quando namorávamos, mas ele perdeu a gordura das bochechas e usava roupas mais justas. Aparentemente, durante o último período em que o ignorei, os amigos arranjaram para ele uma matrícula na academia e ele realmente mergulhou de cabeça nisso depois de me deixar e tem ido religiosamente desde então. Decidi perguntar sobre o que eu fiz com ele. Disse a minha amiga que minha terapeuta quer que eu entenda como minhas ações o afetaram, neste caso, meus períodos de silêncio. O que eu vi me fez sentir ainda pior. Aparentemente ele começou a se desculpar mais pelas menores coisas. Um exemplo que ela deu foi que ele levou menos comida para uma festa onde cada um leva um prato do que os outros e começou a pedir desculpas repetidamente. Então ele começou a beber compulsivamente de forma esporádica. Ele disse aos amigos que era para lidar com o estresse do trabalho, mas eu realmente sei. E todos eles sabem agora que nós estávamos brigando. Em uma noite de bebedeira, um dos outros rapazes comentou que teve uma pequena discussão com a namorada por ela não gostar de Diário de uma Paixão. E isso tirou meu ex do sério. Ele teve um colapso nervoso completo e basicamente desabafou tudo o que eu tinha feito com ele até aquele ponto. Foi aí que eles se voltaram contra mim. Quando eu o ignorava, eles o deixavam me mandar mensagem uma vez e basicamente tentavam distraí-lo enquanto tiravam o celular dele, até que ele parasse de tentar se desculpar em pânico. Então começaram a dizer a ele que ele estava sendo abusado e que deveria me deixar. Isso foi antes da segunda vez que ele me pediu para mudar. Eles queriam que ele me deixasse naquela época, mas ele insistiu que eu mudaria. Mas então da última vez ele concordou com eles e deu instruções explícitas para bloquearem meu número e excluírem minhas informações de contato quando ele desse o sinal. No entanto, ele disse à minha amiga que ela estava livre para fazer o que quisesse. Ele disse que não ia acabar com uma amizade por causa dos problemas dele. Então ele se foi e um muro de silêncio se ergueu. Eu gostaria de nunca ter perguntado, gostaria de ter pensado no que ele estava passando. Eu estava com a cabeça tão enfiada no meu próprio umbigo que achava que eu estava certa, absorta em meu mundo onde ele estava errado e eu estava certa, e ele merecia aquele castigo. Enfim, estou me despedindo agora, não usarei esta conta novamente. Obrigada por todo o apoio de vocês e por me fazerem enxergar as coisas difíceis. Continuarei com minha terapia e espero encontrar alguém que me trate tão bem quanto meu ex me tratou.